Oi gente, tudo bom? Meu nome é Rafael, acho que todo mundo já conhece. Esse aqui é o meu trabalho de geografia, que a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos geográficos, né? Mas antes da gente falar de conceitos geográficos, a gente tem que falar do próprio conceito de geografia, né? Gente, o que significa geografia? Geo é um prefixo que lembra terra, né? Enquanto grafia significa escrita. Aí você vai me perguntar, Rafael, mas como assim escrita, terra, terra escrita? Terra escrita, escrita da terra? É mais ou menos isso, gente. Por quê? Porque a geografia, ela vai trabalhar com a descrição da terra. Como assim? Ela vai descrever, por exemplo, como que é o relevo da terra, determinado espaço, algumas características físicas, como a geomorfologia, como a hidrografia, mas também ela vai descrever também características sociais, econômicas, como o PIB, como o IDH, né? Coisas que a geografia é responsável por trabalhar dentro do globo. Então toda essa relação que a geografia faz, ela faz por meio da descrição da Terra. Então, entendido isso, a gente vai agora falar sobre alguns conceitos que são importantes para a gente entender como que ela trabalha. Dentre esses conceitos, a gente tem a natureza, o espaço geográfico, o lugar, a paisagem, o território e a região. Partindo do princípio, vamos falar sobre natureza. Gente, natureza é todo aquele espaço, é todo o espaço que não sofreu alteração pelo ser humano. Como assim, Rafael? É assim, gente. Vamos pegar o exemplo lá do norte da Rússia. Lá na Rússia, a gente tem uma floresta chamada floresta de coníferas. É onde tem muita... Lá no norte da Rússia é onde ninguém vai, porque é muito frio. Lá é muito frio, então tem poucas pessoas. A densidade populacional lá é muito pequena. Então, se a gente pega um determinado espaço lá, onde não houve pessoas lá, onde pessoas não construíram casas, onde não houve a alteração do lugar por meio do ser humano, lá a gente pode considerar como um lugar natural. A gente pode pegar vários outros exemplos, gente, como lá no deserto, que é um lugar onde não tem muitas pessoas, então a gente pode falar que é um ambiente, um espaço natural, é a natureza. A gente pode traçar um paralelo com o espaço geográfico. Gente, o espaço geográfico é o mais importante que vocês têm que lembrar. Por quê? Porque ele é o principal objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico ele vai abordar tanto as relações naturais, tanto o ambiente natural, e dentro desse ambiente natural a gente tem as ações antrópicas, as ações dos seres humanos. Então a gente pode definir o espaço natural como o espaço geográfico, como todo o espaço onde tem um ambiente natural e o ser humano agiu dentro dele. Então é a relação entre a ação do ser humano e também o espaço natural. Então tá, gente. Agora a gente vai falar sobre o conceito de lugar. Gente, o que é lugar? Lugar é tudo aquilo que é todo um determinado espaço onde determinados seres humanos vivem lá e tem uma relação de identidade com aquele lugar. Um principal sentimento quando a gente tem que lembrar de lugar é um sentimento de afetividade, um laço afetivo que aquele determinado grupo de pessoas, que aquela determinada população tem com aquele lugar. Um exemplo bem prático que a gente vê muito lá no Oriente Médio é o Estado de Israel. Gente, o Estado de Israel é considerado um lugar pelos judeus, o povo que habita lá. Por quê? Porque lá, para eles, segundo a religião judaica, lá é a terra sagrada deles, onde Deus designou para eles. Então, eles têm um vínculo afetivo com aquele lugar. Por eles terem um vínculo afetivo com aquele lugar, aquele espaço, para eles, é considerado um lugar, porque tem uma relação de afetividade. A gente pode citar também, por exemplo, o poema de Gonçalves Dias, fazendo um intertexto entre matérias. O Gonçalves Dias, na Canção do Exílio, falou: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesse contexto orírico, que no caso do Gonçalves Dias, ele fala que o lugar de pertencimento deles é o Brasil, que nada se compara ao Brasil. Então, naquele contexto, por causa dessa relação de afetividade expressa no poema, a gente pode considerar que o Gonçalves Dias considerou o Brasil como o lugar dele, como a nação dele, né? Então, a gente terminou o conceito de lugar, agora a gente vai falar sobre o conceito de paisagem. Gente, paisagem é todo um determinado espaço onde
ele se delimita dentro de um campo visual. Como assim? É onde a gente bate o olho e a gente vê pelo nosso campo visual um determinado ambiente. Por exemplo, gente, eu estou aqui agora na minha sala. Na minha sala, o meu campo visual, que é onde meu olho está conseguindo enxergar, eu estou vendo meu sofá, estou vendo a minha televisão, estou vendo toda a minha sala, né? Só que essa paisagem, ela pode ser mutável. Ela pode ser mutável. Toda a paisagem, ela pode ser mutável. E a paisagem, ela, por exemplo, aqui agora está desse jeito, né? Mas daqui a 50 anos pode ser diferente. Esse prédio pode ser demolido, pode ser construído outro, né? Então aqui pode se modificar. Então, gente, todo o espaço que se delimita dentro de campo visual pode mudar. A gente pode pegar, por exemplo, a paisagem a paisagem, por exemplo, de uma cidade de 1920, onde tinha poucas cidades, poucos prédios, né? Poucos prédios, pouca população, então tinha poucos prédios, né? Daí você pega essa mesma cidade, tirada a fotografia, em 2010. Daí você vê que tem mais prédios, tem muito mais prédios, tem lugares crescendo, a questão da verticalização da cidade, que faz com que ela cresça para cima, mudou a paisagem. Então, dentro daquele campo visual, se mudou alguma coisa. Então, em resumo, paisagem é tudo aquilo que a gente consegue captar dentro de um campo visual e pode sofrer alterações ao longo do tempo. Beleza, finalizei paisagem, agora a gente vai falar sobre território. Gente, território é um dos mais importantes que a gente tem que lembrar. Por quê? Vamos pegar esse exemplo aqui. Território é todo espaço que tem dentro dele uma relação de poder, que estabelece dentro dele uma relação de poder. Vamos pegar, por exemplo, esse território. Finge que esse território é hipotético, que está aqui na Terra. E o território 1. E o território 1, ele governa todo esse espaço aqui delimitado por essa fronteira. Enquanto que o território 2, ele está todo esse espaço aqui, né? O território 2, se tem algum BO aqui, se acontecer algum BO aqui no território 1, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele não tem poder sobre esse território, né? Da mesma forma que se acontecer algum BO aqui, o território 1 não pode fazer nada aqui, porque é o território 2 que governa aquele lugar. A gente pode estabelecer um paralelo, sabe com o que, gente? A gente pode estabelecer um paralelo com o território brasileiro. O território brasileiro, ele ocupa todo o espaço, a maioria, né, de dimensão continental aqui na América do Sul. E, por exemplo, gente, quem que governa o Brasil? É a República Federativa Brasileira, né, lá no Distrito Federal. Então, por exemplo, se acontece algum BO, por exemplo, a gente está lá acontece alguma coisa no Uruguai. Por que o Brasil ele não tem, ele não consegue, ele não tem influência na terra do Uruguai? Você vai me dizer, cara, é porque o território do Uruguai é governado pela República do Uruguai, né? Então, exatamente, gente, o governo uruguaio é o responsável por governar o território uruguaio. Então, de certa forma, o Brasil ele não tem influência sobre o Uruguai. Da mesma forma que o Uruguai não tem influência no território do Brasil. Então, o território é essa relação que a gente faz de poder, né? Essa relação que a gente faz de poder e a gente precisa guardar esse termo, né? Beleza, a gente terminou o território, agora a gente vai falar sobre região. Região é um dos termos mais importantes. Por quê? Região é toda uma porção de determinado espaço que apresenta uma determinada característica em comum. Para a gente chegar na região, para a gente fazer uma determinada região, a gente tem que passar por um processo que se chama regionalização. Essa regionalização é feita principalmente por pessoas que trabalham com a geografia, né? Como grandes geógrafos, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz também, né? A gente pode regionalizar o Brasil, a gente pode regionalizar determinado espaço partindo de vários critérios, sejam eles econômicos, como eu tinha falado anteriormente, ou também questões naturais. Um exemplo natural é a divisão do IBGE que a gente tem atual. O estado norte, a região centro-oeste, a região nordeste, sudeste e sul é uma região que o IBGE fez partindo de critérios naturais. Como? Quais critérios você vai me perguntar? Critérios naturais, como a vegetação, como o bioma daquele lugar. Você pode pegar, por exemplo, a região norte, que ela é caracterizada pelo quê? Pela alta vegetação, pela vegetação da floresta amazônica. Então a maioria dos estados que compõem a região norte apresentam a floresta amazônica, apresentam o bioma da floresta amazônica.
Daí você vai pegar, por exemplo, o Nordeste. O Nordeste é um lugar que tem o sertão, que é um de clima árido, clima semiárido, né? A vegetação, ela é de árvores que tem cacto, né? Então é aquela vegetação mais resistente para evitar a perca de água, né? Então você vai pegar, por exemplo, a maioria dos estados do Nordeste são aqueles estados que compreendem o clima semiárido. Então é por isso que, por eles apresentarem essa determinada característica, é que eles vão fazer parte dessa região, a região do Nordeste. Por exemplo, a gente falou sobre critérios físicos, critérios lá do ambiente, né? Ambientais. Mas a gente pode pegar também critérios econômicos. A gente pode pegar, por exemplo, a divisão que o Pedro Pinchas fez lá no século XX, dos complexos geoeconômicos. Nos complexos geoeconômicos, ele dividiu o Brasil, não respeitando a delimitação territorial, em três regiões. A região da Amazônia, a região do Centro-Sul e a região do Nordeste. Mas ele fez isso baseado em critérios econômicos, em critérios histórico-econômicos. Como assim, gente? Ele pensou assim: a região Centro-Sul é a região que é mais desenvolvida. Por quê? Porque é onde os portugueses chegaram naquele lugar primeiro, é onde houve o maior aproveitamento das tecnologias naquele lugar, então se desenvolveu mais em relação à região da Amazônia, que é caracterizada pela vegetação, pela quantidade de ecossistemas, né, naquele lugar, em relação ao Nordeste, que está um pouco apático dessa situação, né? Então, o critério que ele usou foi um critério que é econômico para fazer. Outra regionalização importante que a gente tem que levar é também a regionalização dos 4 Brasis de Milton Santos. Milton Santos foi um cara muito importante para a geografia brasileira e mundial. E a divisão dele foi baseada no avanço da globalização dentro do território brasileiro. Então, gente, por exemplo, a região concentrada que compreende lá os estados do Sul, os estados lá do Sudeste, que é baseado na região do IBGE, é uma região onde houve uma intensa globalização, onde a globalização mais influenciou, que é a parte concentrada, né? Daí, por exemplo, a gente vai pegar outras regiões, lá da Amazônia, do Nordeste, são lugares onde a globalização não entrou. Então, de maneira geral, gente, a regionalização, ela é uma determinada porção de um espaço que apresenta uma determinada característica em comum. Essa característica pode ser tanto física quanto socioeconômica. Então, são todos esses termos que eu queria passar para vocês. Espero que vocês compreendam o que eu passei para vocês e tenham um bom estudo aí. Valeu!